Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Rogério Santos, você está no New Física. Vamos resolver exercício? Nesse vídeo aqui eu quero resolver exercícios com vocês. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprende aí nas nossas aulas, tá jóia? O que vale é resolver exercício. Então vocês têm uma questão aí na tela, tá? Vamos ler o enunciado dela primeiro. Um aluno, sentado na carteira da sala, observa os colegas, também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor e fiscaliza a prova da turma. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é... Bom, pessoal, então, essa aí é uma questão que trata de movimento, né? Definição de movimento. Bom, para que a gente consiga definir se algo está em repouso, se algo está em movimento, a gente precisa de um referencial. Vamos fazer essa consideração primeiro. O movimento depende do referencial. Assim, só podemos dizer que algo está em repouso ou em movimento em função de um referencial. Ou seja, pessoal, para a gente definir se algo está se movimentando ou se está parado, a gente tem que ter definido antes um referencial, tá? É a nossa referência de movimento ou de repouso. Porque nos estudos desse tema, vocês devem perceber que um objeto ele pode estar em repouso ou em movimento ao mesmo tempo em relação a referenciais diferentes, tá? Então, para a gente definir se algo está em repouso, a gente tem que observar se a distância entre o objeto e o referencial não se altera ao longo do tempo. Então você tem um objeto cujo estado você quer definir, se ele está em repouso ou se ele está em movimento. Escolha um referencial. Um referencial pode ser qualquer coisa, pessoal, tá? Claro que tem referenciais mais adequados e referenciais menos adequados, né? Mas, por princípio, pode ser qualquer coisa. Então, se a distância entre o objeto cujo estado vocês querem analisar e o referencial não se altera, permanece a mesma durante todo o tempo, a gente diz que esse objeto está em repouso. Agora, em movimento, como a gente lê aí, ó, a distância entre o objeto e o referencial se altera no decorrer do tempo. É o contrário. Então, você tem um objeto cujo movimento você quer definir. E aí você escolhe um referencial. Se a distância entre esse objeto e o referencial se altera no decorrer do tempo, nós dizemos que ele está em movimento, tá bom? Agora, como a velocidade é uma característica do movimento, ela também depende do referencial. Isso significa dizer que o mesmo objeto pode ter uma velocidade em relação a um referencial e uma outra velocidade em relação a um outro referencial, tá bom? Vamos tratar de dois exemplos aí. O primeiro é o passageiro sentado em relação ao motorista dirigindo. Então, ó, o passageiro está lá sentado na poltrona dele, qualquer poltrona ali do ônibus, por exemplo, e o motorista está sentado lá na poltrona dele onde ele está dirigindo. Então, ao longo da viagem, né, enquanto o passageiro está sentado e o motorista também ali dirigindo, a distância entre eles não se altera, né? A distância permanece a mesma. Então, nós podemos dizer que um está em repouso em relação ao outro. Se, por exemplo, o motorista é o referencial, então o passageiro está em repouso em relação a esse referencial. Agora, se o passageiro é o referencial, a gente também pode dizer que o motorista está em repouso em relação a esse referencial, tá? O segundo aí, ó, o passageiro sentado em relação a um outro passageiro que entra no ônibus. Então imagina a situação aí, tem um passageiro sentado e nesse momento entra um outro passageiro, ele está se movimentando ali dentro do ônibus, né? Ele está se deslocando ali em relação ao piso do ônibus, por exemplo, se tratar como referencial. Esse passageiro que entra está se movendo, então a distância entre ele e o passageiro que está sentado está se alterando, portanto um está em relação ao outro, tá? Então é o seguinte, distância entre objeto e referencial não se altera, então eles estão em repouso. Se altera, então eles estão em movimento, tá? Tanto faz quem é referencial, um pode ser referencial em um momento, o outro pode ser outro referencial, enfim. Então vamos para as alternativas. Letra A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Tá, isso aí são as afirmações do determinado aluno, tá? Então está dizendo que a velocidade de todos os colegas dele é nula para todo observador na superfície da Terra. Poxa, é nula para todos os observadores? Não pode ser, né? Então essa daí está errada. Letra B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra. De fato, ele pode estar em repouso em relação aos colegas dele, né? Todos ali sentados. Mas quando ele diz que todos estão em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra, já erra nisso daí. Então também não é a letra B. Letra C.
Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estamos em repouso. A gente viu aí, durante essa rápida explicação que eu dei, que é possível sim a gente encontrar um referencial em relação ao qual um objeto qualquer está em repouso, né? Então a letra C está errada. Letra D. A velocidade do mosquito é a mesma tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Então, a velocidade também depende de referencial, então essa velocidade não pode ser a mesma em relação aos que estão sentados ali em relação ao professor, né? Letra D também está errada. Vamos para a última aí, letra E. Mesmo para o professor que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso. Então, não quer dizer que pelo fato de o professor estar andando, que ele está em movimento ou que ele está em repouso, né? O que define isso a gente tem que definir isso em relação a um referencial. Então, sim, se você considerar, sei lá, o referencial é a orelha do professor, né? Então, em relação à orelha do professor, a orelha do professor e o professor se afastam um do outro? Não, né? Embora o professor esteja andando pela sala, a orelha dele continua nele, é o que eu imagino, né? É uma situação normal. Então, é possível sim a gente encontrar um referencial em relação ao qual o professor ele está em repouso, mesmo andando na sala. Portanto, a resposta correta é a letra E. Beleza, pessoal? Vamos embora então, sem perda de tempo, vamos passar para mais uma questão. Seguinte, vamos ler o enunciado. Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava que é o quilômetro 60. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro 0. A velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria em sua viagem de Mosqueiro até Belém foi de... Bom, pessoal, a gente tem que calcular a velocidade média, né? Então vamos relembrar, como é que a gente calcula a velocidade média? Velocidade média é isso aí, ó, é o ΔS dividido pelo ΔT. Bom, o que é o ΔS? Né? O ΔS é esse aqui de cima, aqui, ó. Esse ΔS é a distância percorrida ou deslocamento, né? E aqui embaixo, o ΔT é o intervalo de tempo que se passou, né? ou o tempo que foi gasto para percorrer esse ΔS aqui. Então, quando a gente tem o valor do ΔS, a distância percorrida, e quanto tempo gastou para percorrer essa distância, nós podemos dividir um pelo outro e vamos encontrar o valor da velocidade média, tá? Então, vamos atrás disso, vamos encontrar esses valores aí. Então, em seguida, o nosso ΔS vai ser o seguinte, 60 km. Por quê? Olha só, sai do quilômetro 60 e vai para o quilômetro 0, né? Então, entre 60 e 0, ela percorre 60 quilômetros. Aqui pode surgir a dúvida se não seria um ΔS negativo? Poderia ser um ΔS negativo, né? Mas aqui eu acredito que o que se queira é o módulo da velocidade média. Então pode ver que nenhuma das opções tem um sinal negativo aí para a gente utilizar. Então vamos assim mesmo, a distância percorrida foi de 60 km. O ΔT, repara o seguinte, ela saiu às 6 horas e 30 minutos, e chegou às 7 horas e 15 minutos. Então, pessoal, vamos pensar, olha só. De 6h30 até 7 horas, passam-se 30 minutos, né? Então, a gente tem 30 minutos aí. Mas como ela chegou às 7h15, aqui, ó, 7h15, então 30 mais 15, 45 minutos. Então, o nosso ΔT vale 45 minutos. Bom, mas a questão pede a resposta em quilômetros por hora. Então, a gente precisa passar esse tempo, 45 minutos aqui por hora. E aí, como é que a gente faz isso? Quem lembra? Bom, para passar de minuto para hora, o que a gente faz? A gente divide por 60, tá bom? 45 vai ser 45 dividido por 60. E aí a gente vai encontrar o valor de 0,75, ou seja, leva 45 minutos e que equivale a 0,75 horas, tá bom? A gente pegou 45, a gente pegou esse 45 aqui e dividiu por 60. Então, repara, a gente já tem a distância percorrida e a gente já tem o tempo, ó. Então, adivinha o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dividir 60, a distância percorrida, pelo tempo, 0,75. Lembrando que esse 60 já está em quilômetro e nós utilizamos o valor do tempo em hora, tá? Quanto que dá isso aí? A gente encontra velocidade média de 80 km por hora. Portanto, a resposta correta é a letra D. Beleza, pessoal?
Vamos seguir em frente, vamos praticar, vamos fazer exercício. Terceira questão, seguinte, um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente... Bom, pessoal, aí a gente vai ter que diferenciar a distância percorrida de intervalo, deslocamento escalar de distância percorrida, né? Então é o seguinte, o carrinho está ali posicionado no quilômetro 50, depois ele vai para o quilômetro 60 e em seguida ele volta tudo e vai para o quilômetro 32. Pessoal, o que é deslocamento? Deslocamento é igual a distância em linha reta entre a posição inicial e a final, ou seja, entre a posição inicial e a posição final do movimento. O deslocamento não considera a trajetória, tá? Às vezes o móvel tem lá uma trajetória toda curva, mas o que interessa para calcular o deslocamento é o ponto de onde ele saiu e o ponto em que ele chegou. E a distância percorrida é o que o móvel de fato se movimentou, né? Vamos dizer assim, é o pedaço de chão que de fato ele andou, tá? Então, deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra. Com a observação de que quando a trajetória é retilínea, então o deslocamento ele vai coincidir com a distância percorrida, tá? Mas nem sempre isso ocorre. Beleza. Então, vamos ver o deslocamento. Para a gente calcular esse deslocamento, a gente vai considerar o seguinte. O móvel estava na posição 50, foi até a posição 60, depois ele voltou para a posição 32. Pessoal, para calcular deslocamento, nos interessa isso aqui, ó, a posição de onde ele começou, quilômetro 50, tá? Eu vou ter aqui 50 quilômetros, quilômetro 50 vai dar no mesmo. E a posição onde ele parou, que está aqui, no quilômetro 32. Então, o que a gente está procurando em termos de deslocamento é a distância que vai desse marco aqui 32 até esse marco aqui 50 quilômetros. Não importa esse outro aqui. Para o deslocamento só importa a posição onde ele começou e a posição onde ele terminou, tá? Então, a gente fazendo esse cálculo aqui, a gente vai diminuir aqui, ó, 50 menos 32, vai dar o quê? 18, né? Não, pessoal, aqui, ó, um grande detalhe aqui que a gente não pode esquecer, às vezes até o professor esquece. Para a gente calcular o deslocamento, a gente faz o seguinte cálculo, a posição final, 32, menos a posição inicial, 50 km, tá bom? Então, na verdade, a gente tem que fazer 32 menos 50, e aí a gente vai encontrar menos 18, tá bom? Guarda esse valor aí, deu menos 18. Bom, aí olhando aqui nas possibilidades de resposta, né? Então vai ser a letra C ou a letra D, vamos ver. Então o nosso deslocamento foi de menos 18 quilômetros. Agora a distância percorrida, repara aqui, ó, a distância percorrida é tudo que ele andou, tá? Então ele estava na posição 50, foi para 60, tem 10 quilômetros aí, guarda isso, 10 quilômetros. Depois da posição 60, ele voltou, mais 10 aqui, ó, voltou para a posição 50. Então, ele foi 10, voltou 10, dá 20 quilômetros. E a gente sabe que daqui da posição 50 até a posição 32, da posição 50 até a posição 32, também tem 18. Então, vai ser esse 18 mais os 20 daqui, 38 quilômetros. Beleza? Então, foi menos 18 o deslocamento e 38 a distância total percorrida. Então, a resposta da nossa questão aí é a letra C. Partiu agora para outra questão, vamos lá. Essa questão aqui, ó, bastante interessante essa questão aqui. Vamos ler o enunciado dela. Numa pista atlética retangular de lados A igual a 160 metros e B igual a 60 metros, um atleta corre com velocidade de módulo constante, V igual a 5 metros por segundo, no sentido horário, conforme mostrado na figura. Em T igual a 0, o atleta encontra-se no ponto A. O módulo do deslocamento do atleta, após 60 segundos de corrida, em metros, olha só, pessoal, a gente tem que determinar que deslocamento, lembra? Deslocamento
Para a gente calcular o deslocamento, a gente precisa saber qual foi a posição inicial do móvel e qual foi a posição final dele, tá? Não importa por onde ele andou, quanto ele andou, o que importa é a posição inicial e a final, para a gente calcular essa distância aí em linha reta, de um ponto até o outro. Beleza, então vamos lá, vamos fazer essa questão aí. Aqui, ó, repetindo, o que nos interessa aqui é saber em que posição o atleta começou a se deslocar e em que posição ele estava quando parou. Então, de acordo com a questão, ele estava aqui, ó, no ponto A e ele começou a correr seguindo o caminho aqui, né, esse circuito aí retangular. Beleza? Nós temos o valor dessa medida B aqui, vale 60 metros, e essa A aqui, essa lateral aqui, vale 160 metros. Muito bem, vamos seguir. O nosso ΔS, a gente precisa calcular o ΔS, né? Ou seja, a distância que esse atleta percorreu aí, que ele correu, para a gente saber onde que ele parou, tá? Então a gente vai utilizar essa expressão aqui da velocidade média. Eu já reescrevi aqui para a gente calcular o ΔS. Vamos pegar a velocidade média, como a velocidade aqui é constante, 5 metros por segundo, ela coincide com a velocidade média. E vamos multiplicar pelo tempo, que no caso aqui é 60 segundos. Vai ficar assim, 5, tá? Esse 5 entrou no lugar do VM aqui, tirei lá do texto, tirei daqui do texto, e vezes 60. Esse 60 é o ΔT, que eu tirei aqui do texto também. Multiplicando a gente acha 300 metros. Então o que significa? Que esse atleta, durante a corrida dele de 60 segundos, ele percorreu 300 metros. Então, seguindo isso daí, vamos ver onde que ele parou. Pessoal, ele percorreu essa primeira parte aqui. Quanto que vale essa primeira parte aqui? Vale 160, né? Aqui está aqui, ó, esse lado A aqui, ó, vale 160. Bom, então daqueles 300 metros que ele andou, ao todo, ele percorreu 160 aqui. Sobraram quanto? Então, você vai fazer 300 menos 160, sobraram 140, né? 140 metros. Bom, aí depois ele andou nessa parte aqui de cima, que equivale a 60 metros. Então, sobraram 140, agora menos 60. Então, você vai fazer 140 menos 60. Vai dar 80, né? Beleza. Então, esses 80 é o que falta para ele percorrer, que ele percorreu aqui, ó. Então, vamos lá. Percorreu aqui, beleza, então ele percorreu os últimos 80 metros dele, chegou nesse pontinho aqui, ó, vermelho que está marcado aqui, tá joia? Então, aqui, ó, ele percorreu ao todo 300 metros, como a gente calculou, só que foi assim, 160 nessa parte, foram 60 nessa parte aqui e mais 80 nessa parte aqui, tá bom? Então, ele parou nessa posição. Agora, para calcular o deslocamento, a gente precisa saber qual é a distância aqui desse pontinho preto A aqui até esse pontinho vermelho A aqui, né? Está aqui do lado desse lado A aqui. Tá? Essa distância, a gente quer saber essa distância aqui, ó. Beleza? Esse foi o deslocamento dele. Isso aqui, tudo aqui foi a distância percorrida. Mas o problema está pedindo o deslocamento. O deslocamento só interessa a posição onde ele começou e onde ele parou. Portanto, a gente tem que calcular essa distância aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, vamos notar o seguinte. Considerando só essa parte aqui, a gente tem um triângulo retângulo, olha. E esse deslocamento aqui equivale à hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, pessoal, aqui é Pitágoras. Vamos colocar aqui, ó, Pitágoras. Então, esse deslocamento aqui vai ser igual a raiz quadrada dessa lateral aqui ao quadrado mais essa lateral aqui ao quadrado, tá bom? Olha só, essa aqui de baixo a gente sabe que mede 60, né? É o valor B aqui, ó, mede 60. Então, aqui botei 60 ao quadrado. É esse lado aqui ao quadrado. Mais essa outra parte aqui. Pessoal, a gente viu que esse trecho aqui de cima, representado por essa seta azul aqui, até o pontinho vermelho, equivale a 80 metros, né? Bom, se isso aqui tudo mede 160, então a outra metade vai medir 80 também, por isso que tem esse 80 aqui ao quadrado. E aí a gente tem que fazer essa conta. 60 ao quadrado é 60 vezes 60. Tem muita gente que ainda faz 60 vezes 2, né? Aqui ao quadrado é um número vezes ele mesmo, então dá 3.600. Aqui é 80 vezes ele mesmo, vai dar 6.400. Então fica a raiz quadrada de 3.600 mais 6.400. Somando aí dá 10.000. Agora, moleza, pessoal. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100. Ah lá.
Então, a distância, ou melhor, o deslocamento que ele fez, né, a distância entre esses dois pontos aqui, onde ele começou e onde ele parou, equivale a 100 metros. A nossa resposta correta é a letra A. Muito bem, pessoal, tivemos aí essa primeira bateria de exercícios, vamos ter muito mais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita aí, se inscreve, marca o sininho para você receber a notificação de todas as próximas videoaulas, tá bom? E então tá, tudo jóia aí com vocês, bons estudos, um abração aí para todos, até a próxima videoaula.